Se tu clicou nesse vídeo aqui, irmão, é porque você tá desesperado com essa classificação na Libertadores. Eu também tô, e é por isso que a gente vai fazer conta junto. Já é? O Fluminense se meteu numa enrascada dentro dessa Copa Libertadores, fazendo 2 pontos em 4 rodadas, a nossa pior campanha na história da fase de grupos. Mas tem uma saída. A luz no fim do túnel tá lá. Vamos torcer para ela não ser um trem, né? Mas assim, o fato do Fluminense chegar nessa 4ª rodada só dependendo da gente já é um cenário extremamente positivo. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, e o vídeo de hoje é basicamente para você pegar sua calculadora e vir fazer conta comigo. Recomendo que você assista o vídeo de hoje. Dá pra ouvir tranquilamente. Você quer a galera ouvir o vídeo, tá? Só fica ouvindo. Bota no carro e tal. Dá pra ouvir que eu vou explicar tintim por tintim. Assistindo vai ficar um pouco mais fácil, que você vai ver, ó, aqui. Eita, deu uns barradão aqui, ó. Vai ver na tela a tabela. Aí eu vou mostrar que, inclusive, esses simuladores e as outras tabelas têm um certo problema, porque tem uma novidade no regulamento nesse ano. Vamos lá, vamos fazer cálculo, porque o Fluminense se meteu numa situação muito complicada dentro dessa Libertadores. Por quê, meu amigo? Depois do empate contra o Laguaira, não dá pra recuperar contra o Rivadavia. Não, depois da derrota pro Rivadavia em casa, rapaz, a situação tá complicada. Mas contra o Bolívar lá no Morro, a gente foi deixando as coisas pra depois. E isso é uma coisa muito comum também em quem tem calvície, queda de cabelo. E a Manual pode te ajudar com isso daí. Tá? Porque não é um problema para você deixar para depois, é um problema para resolver agora. A Manual é uma plataforma de saúde 100% online que conta com uma plataforma voltada para o tratamento de calvície, beleza? Acompanhamento, como eu falei, é 100% online. Você, acessando pelo meu link aqui, você vai responder um questionário de saúde que vai ser avaliado por médicos que são credenciados lá pela Manual. E aí, se for indicado algum tratamento, às vezes também para o seu caso não é indicado o tratamento, mas caso seja indicado o tratamento, esse tratamento vai ser específico para o seu tipo de calvície. Então, uma coisa bem personalizada ali também. Tendo esse tratamento, farmácias parceiras, né, da Manual vão enviar esse tratamento para você. Vai chegar com frete grátis na tua casa e numa embalagem 100% discreta, até porque eu sei que a galera também, às vezes, tem um tabu ali com esse tipo de situação. Mesmo tendo esse tabu, calvície, dá pra gente falar que calvície é algo 100% comum, que acontece com bastante gente e que muita gente tem um problema de se tratar. A Manual descomplica demais, é uma maneira simples de você se tratar. Você consegue ter acompanhamento durante todo o processo e dá para se cuidar de uma forma bem simples no dia de hoje com a Manual. Acessa o meu link aqui da Manual, que está aqui na descrição. Tem um QR Code aqui na tela também, em algum lugar da tela aqui que eu não sei que eu vou botar na edição. E você vai usar o cupom RAIZ TRICOLOR, vai te dar 40% de desconto, por quase metade do valor, tá? Além de te dar frete grátis também. Usa o meu QR Code que está aqui na tela para ir lá na Manual, já é? Dado o recadinho, já vamos direto aqui para a tabela. O cenário é o seguinte: Independente Rivadavia está classificado, não está garantido em primeiro, mas está classificado. Tem 10 pontos. Bolívar tem 5, Laguaira tem 3, Fluminense tem 2. Resultados dessa terça. Esse vídeo aqui você vai conseguir utilizá-lo mais vezes, tá? Não se prende só ao jogo dessa terça não, mas vamos lá. Primeira coisa, Fluminense perdeu pro Bolívar, está eliminado. Não tem conversa. Bolívar vai a 8, a gente tem 2, 6 pontos de diferença, faltando um jogo, não dá para tirar. Então não vou nem gastar qualquer tipo de tempo com um cenário onde a gente perdeu o jogo. Cenário onde a gente empatou o jogo. A gente também está eliminado. Por quê? Empatando o jogo, o Bolívar vai ficar a 3 pontos de diferença pra gente. Você pode levantar o dedinho e falar: Gabriel, mas se você botar na tabela o Fluminense ganhando o Laguaira de 4-0, 5-0, tanto faz, e o Bolívar perdendo o jogo pro Independente Rivadavia na última rodada, jogo que inclusive talvez não seja em La Paz, seja nível do mar, ou seja, pode realmente acontecer essa derrota, você vai ver que o Fluminense ficou na frente aí na tabela do simulador do lance. Pois é, porque o simulador tá errado. Primeiro critério de desempate agora, e essa parada mudou esse ano na Libertadores, não é mais o saldo de gols. Não é mais o saldo de gols. O primeiro critério de desempate agora é confronto direto. E numa dessa, não importa se o Fluminense tem mais 6 de saldo ou tem menos 10 de saldo contra o Bolívar. Empatou em pontos, o primeiro critério de desempate é confronto direto. Ou seja, é como se fosse um mata-mata entre Fluminense e Bolívar. O Fluminense perdeu lá na altitude por 2-0, empatou no Maracanã, aqui por 1-1 ou 0-0, enfim, qualquer empate. Ou seja, em qualquer um dos cenários, o primeiro critério de desempate, que é o que vale, é o confronto direto. E se a gente empatar com o Bolívar no Maracanã, eles têm a vantagem no confronto direto. Então, empatamos, estamos eliminados. Tem parêntese rápido aqui, tá? Tem uma micro chance de haver um empate triplo. Tá? Que seria Fluminense empatar com o Bolívar, Laguaira ganhar o Rivadavia, Rivadavia ganhar o Bolívar e o Fluminense ganhar o Laguaira.
Nesse cenário, tá, de empate triplo, só vale os confrontos entre Bolívar, Fluminense e Laguaira. Apaga o confronto. Bolívar e Rivadavia apaga os dois. Fluminense e Rivadavia apaga os dois. Laguaira e Rivadavia apaga os dois. E nesse cenário, daria Bolívar também. O Bolívar fez 6 pontos contra a gente e o Laguaira. A gente fez 5, o Laguaira fez 3. Um dos nossos pontos foi contra o Rivadavia, né? Então, nesse cenário, empatando, mesmo sendo um empate triplo, daria Bolívar também contra a gente. Então, empate a gente está eliminado, tá? Esquece empate. Empate não dá. Estamos eliminados com empate e aí no máximo vai ser juntos pela Sula e o jogo do Laguaira vai ser um velório no Maracanã. Vamos pro primeiro cenário agora. Vitória por 1 gol de diferença. Fluminense vencer por 1-0, 2-1, 3-1, 3-2, 4-3, tanto faz nesse caso, tá? Nesse caso não vai mudar, a princípio não muda nada. Fluminense venceu por 1-0 o Bolívar. Olhando para a última rodada, para a disputa contra o Bolívar, o que o Fluminense vai precisar fazer? Lembrando, vencemos por 1-0, a ida a gente perdeu por 2-0. O confronto direto deu eles, tá? O confronto direto deu eles. Ou seja, se ficar empatado em pontos, igual tá, se a gente vencer o jogo aqui por 1 gol de diferença, fica empatado em pontos. Só que eles estão no confronto direto, eles estão na frente. Ou seja, o que a gente precisa fazer é fazer mais pontos que o Bolívar. Então a gente vai precisar que o Bolívar, por exemplo, empate ou perca com o Rivadavia e a gente ganhe o Laguaira em casa. Pode ser por 1-0, inclusive. Vai precisar fazer mais pontos que o Bolívar. Tá? Existe até um mundo onde a gente ganha por 1 gol de diferença só e a gente na última rodada não precisa ganhar do Laguaira, que é o Bolívar perder para o Rivadavia. A gente faria, né, iria 6, o Bolívar teria 5, só que para isso a gente precisaria de na quinta-feira o Laguaira não ganhar o Rivadavia. Esse aqui é um que não muda a sua torcida em momento nenhum, tá? Dos 4 resultados que faltam do grupo, a gente precisa que o Fluminense vença o Bolívar, precisa que o Rivadavia vença o Laguaira, seria essencial na quinta-feira o Rivadavia vencer o Laguaira, e que o Rivadavia vença o Bolívar. A gente quer ver o Rivadavia com 16 pontos. Isso aconteceu, Rivadavia venceu o Laguaira e Rivadavia venceu o Bolívar, lembrando, pode ser a nível do mar, a gente pode até se dar o luxo de vencer só por 1 gol de diferença e empatar a última rodada que a gente ainda passa. Mas, óbvio, a gente não vai ficar contando com esse cenário. O cenário mais natural é o Fluminense vencer na última rodada e torcer para o empate do Bolívar, no caso do Fluminense ganhar só por 1 gol de diferença. Então, ganhou por 1 gol de diferença só nessa terça, cenário para a última rodada, a gente vai precisar que o Bolívar tropece. Não existe classificação em que a gente ganha por 1 gol de diferença e o Bolívar ganha na última rodada. Já é? Então, qual que é o pior problema da gente ganhar por 1 gol só de diferença? Que a gente perde o controle. A gente vai precisar olhar para o jogo do Bolívar torcendo para um resultado no jogo de lá, tá? E a gente ainda tem que ganhar o nosso. Então ganhar por 1 gol de diferença é um resultado, não vou dizer, talvez decepcionante. Dá para dizer decepcionante. Ganhar por 2 gols de diferença. Esse é o cálculo mais complexo, tá? Por quê? Vamos botar aqui 2-0. Porque você vai perceber aqui, mata-mata. Ganhamos por 2-0 em casa. Perdemos por 2-0 fora, deu empate, né? Normalmente se decide nos pênaltis, aqui não é o caso. Deu empate no critério de desempate, o que você faz? Vai pro próximo. Vai pra saldo de gols. Vai ficar -1 a -1 se a gente ganhar por 2 de diferença do Bolívar. Então vamos pro próximo, né? Tá empatado também. Vamos pra gols pró, que é o próximo critério de desempate. Vai ficar empatado também. Se for 2... Ah, Gabriel, mas e se for 3-1? O Fluminense vai a 5 gols. Tá, mas o Bolívar também vai a 5. A diferença vai ficar meio. Se for 4-2, o Bolívar vai a 6, a gente também vai a 6. Então, se a gente ganhar por 2 gols de diferença o jogo contra o Bolívar, o Fluminense e o Bolívar vão empatar em tudo. Sabe o que vai decidir? O próximo critério de desempate, cartões vermelhos. Não decide não. Tá 1-1. Os dois tiveram um jogador expulso. A gente teve o Bernal contra o próprio Bolívar. Nesse momento, se o Fluminense sair hoje do Maracanã nessa terça, vencendo o Bolívar por 2 gols de diferença, a gente estaria sendo eliminados, estaremos atrás do Bolívar por número de cartões amarelos. A gente tomou 11, o Bolívar tomou 6. Olhei as súmulas lá no site da Conmebol. Dificilmente esse número de amarelos vai ser ultrapassado, tá? Então é pouco provável, a não ser que o Bolívar tenha um expulso. Dificilmente nas últimas 2 rodadas os caras vão tomar 5 amarelos a mais do que a gente. Então o que a gente vai ter que ficar ligado? Na última rodada, a gente vai precisar, que o Fluminense vença o jogo contra o Laguaira, né? Independente do resultado do Laguaira aqui contra o Independente Rivadavia. Vai precisar vencer o jogo do Laguaira. Mas se a gente vencer o jogo por 1-0, a gente vai precisar que o Bolívar tropece no Independente Rivadavia. Porque se eles fizerem 1-0 também, na teoria, né, dentro dessa lógica aqui, eles vão ter menos amarelos. Então eles vão estar se classificando por cartões amarelos. Então a gente vai precisar, se o Bolívar estiver vencendo o Rivadavia, vencer o Laguaira por mais. Eles fizeram 1-0 lá, a gente tem que fazer 2-0 aqui.
Eles fizeram 2-0 lá, a gente tem que fazer 3-0, tem que vencer por mais. Se a gente fizer a mesma diferença de gols, por exemplo, eles fizeram 2-0, a gente fez 3-1, a gente passa nos gols pró. Então, assim, na hora de rolar a bola com o Laguaira, se a gente tiver vencido por 2 gols de diferença contra o Bolívar, na hora de rolar a bola com o Laguaira, era legal a gente virar e dizer: Laguaira, chega aí. Vamos começar o jogo fazendo 3 gols cada um? E vamos, ao invés de a gente começar 0-0, a gente já começa 3-3? Porque aí se eu ganhar de 1-0, eu tô ganhando de 4-3 e o Bolívar tá 1-0, eu me classifico. Então, a última rodada, em resumo aqui, se a gente ganhar por 2 gols de diferença, a última rodada vai ser um olho no peixe e outro no gato. Vai ser o tempo todo a gente jogando aqui, olhando pro resultado do Bolívar. A gente depende só da gente, mas depende da gente fazer um resultado melhor do que o Bolívar contra o Independente Rivadavia. Não é o cenário ideal, tá? Mas é um cenário minimamente ok. A gente segue dependendo do nosso rendimento, tá? A gente depende do nosso rendimento. Por último, para poder fechar, que é se a gente ganhar por 3 gols de diferença, ou mais. Aí é um mundo maravilhoso. Metemos 3-0, 4-0, tanto faz no Bolívar, a gente matou o confronto direto. Porque lembrando, se fosse um mata-mata, o Bolívar ganhou fora por 2-0, na volta a gente ganhou por 3, 4-0. Vou até botar o pior cenário aqui, né? 3-0, a gente ganhou por 3-0, ou seja, tá empatado em pontos 5-5, a gente tá se classificando. Empatou com o Bolívar, tá se classificando. Então na última rodada, basta que a gente ganhe do Laguaira, de qualquer resultado, que não vai importar se o Bolívar enfiar 5-0 no Independente Rivadavia, não vai importar. A tabela daqui tá importando que ela tá errada. Por quê? Mesmo que eles façam um saldo de gols melhor, o primeiro critério de desempate é o confronto direto. No confronto direto, o Fluminense fica à frente do Bolívar. Então, vencemos o Bolívar por 3 ou mais gols de diferença, basta uma vitória simples contra o Laguaira, que não importa o que o Bolívar vai fazer na última rodada, eles é que passam a depender de um tropeço nosso. Tá entendido? Pode ser que eu refaça esses cálculos para ficar mais simples, o vídeo ficar mais enxuto depois, mas acho que consegui explicar todos os cenários, tá? Daqui. Precisa agulhar hoje. Vambora. É isso. Conto com vocês, ataque do Fluminense. Tamo junto, se inscreve, até a próxima. Valeu.